Glória a Deus, irmãos. Amém. Como é bom sentir a presença do Senhor. Como é bom poder louvar o nome dEle. Amém. Abra lá sua Bíblia, lá no final. Carta de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Lá no finalzinho. Carta de 1 João, uma das últimas páginas aí. Pouquinho antes de Apocalipse. 1 João, capítulo 3, versículo 1. E aí você vai virar para o seu irmão e vai dizer para ele o seguinte: que tipo de filho você é? Amém? Que tipo de filho, que tipo de filha você é? Esse texto diz assim, esse texto fala: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo aquele que comete pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. O último versículo é o 10 que nós vamos ler. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Feche os teus olhos. Pai, a começar em mim aqui, fala conosco, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu me entrego diante de Ti agora, para que o Senhor venha falar conforme aquilo que cada um aqui, Senhor, necessita. Enche, Senhor, o nosso coração mais ainda da Tua presença, Senhor. Nós já pudemos sentir, nós já pudemos perceber, Senhor, é perceptível nesse lugar a Tua presença, Senhor. Pai, fala conosco, Senhor, nessa hora. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós somos Teus filhos, Pai, e queremos Te obedecer, Senhor, e queremos estar no centro da Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido, muitas religiões chamam de Pai ao Deus, né? Muitas religiões. No judaísmo se chama Pai porque Ele é o protetor, porque Ele é o Criador. No cristianismo, essa concepção de Pai tem muito a ver com a relação Pai-Filho, revelada em Jesus Cristo. Nós sabemos que lá em São João 3,16, você pode folhear na sua Bíblia, agora é São João. Se você está com dificuldade, né, pastora Ana, venha na escola dominical. Nós estávamos na carta de 1 João, agora vamos para São João 3,16, é um versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém?
O cristianismo é essa relação gostosa. A grande diferença do cristianismo para as outras religiões é esta: as outras religiões, as pessoas vão atrás de Deus. No cristianismo foi o contrário. O Senhor já veio, já fez a obra por mim e por você. Amém? Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já enviou o Espírito Santo. Está tudo feito. Você e eu não podemos fazer nada. Tudo que nós fizermos para alcançar, não é preciso, não é possível, não é necessário. Já fez tudo. A única coisa que nós temos que fazer é nos colocar no lugar de filhos. Amém? Nós vemos em Lucas 11:2 uma experiência que os discípulos tiveram com Jesus. E eu quero que você se coloque agora no lugar desses discípulos. Esse trecho do Evangelho segundo São Lucas, ele trata da oração do Pai Nosso, chamada oração do Senhor. Talvez a oração mais conhecida do cristianismo. E eu lhe pergunto, você acha que os discípulos não sabiam orar? Sabiam. Mas olha lá, Lucas 11:1. Um dia Jesus estava orando em um certo lugar, e quando Jesus acabou de orar, um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. O que você acha disso? Eles sabiam orar? Claro, óbvio. Mas diz a palavra que depois que Jesus orou, e eles viram Jesus orando, eles chegaram para Jesus e pediram: Senhor, ensina-me a orar. Por quê? Porque eles viram em Jesus uma comunhão, uma intimidade de pai e filho. Eles viram algo em Jesus que eles precisavam, muito mais do que palavras ou mantras religiosos, muito mais do que repetições, como o Pai Nosso muitas vezes se usa, mas o Pai Nosso é o quê? É um modelo de oração, muito mais do que se repetir, e sim, se muitas vezes falar por falar sem entender. Ser filho de Deus é entender que eu e você podemos falar com Ele e devemos ouvir a voz dEle. Amém? Porque Ele quer falar conosco, irmãos. E Ele quer ouvir a nossa voz também. Você acha que oração existe para quê? Será que Deus não sabe a sua e a minha necessidade? Será que Ele não sabe da tua luta? Será que Ele não sabe da tua enfermidade? Será que Ele não sabe daquilo que te aborrece? Será que Ele não sabe o que passa no seu emprego? Será que Ele não sabe o que acontece na sua família? Óbvio que sabe, senão Ele não seria Deus. E para que orar então? Porque Deus quer ter comunhão de pai e filho. Nós precisamos orar, porque nós precisamos estar próximos dEle. Nós precisamos estar próximos de Deus. Deus nunca te desamparará, nunca te deixará. Quando nós começamos essa palavra e perguntamos que tipo de filho você é, e eu fiquei me perguntando que tema que eu ia tentar eleger aqui, e estava até agora, quando cheguei aqui, pensando, né? A gente tem várias possibilidades de tema, e aí me veio esse tema. Veja que tipo de filho você é. Você é um filho de Deus somente de palavras? Ou você é um filho de Deus conforme esta palavra que nós lemos hoje aqui? Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É o texto de 1 João 3 que eu estou novamente olhando. O cristão peca, sim. O cristão vive pecando? Não, isso não é possível. Por quê? Porque a nossa natureza tem de ser uma natureza diferente. Mas como isso é possível?
Isso é possível quando temos essa comunhão de pai e filho. E naturalmente podemos dar bons frutos. Podemos praticar a justiça. Podemos andar com Deus. Como é gostoso quando você não precisa falar que você é servo ou serva de Deus. E alguém vem para você, sem você falar, e diz para você: você é servo de Deus, né? E você percebe, e você sente alguma coisa diferente na pessoa. O significado do Pai Nosso, irmãos, é uma intimidade muito grande. Quando Jesus ensina os discípulos a orar e diz: olha, vocês orareis assim. E Ele dá um modelo: Pai Nosso. Que nessa noite, meu irmão, eu e você possamos aprender um pouco que nós precisamos entender tudo aquilo que esse Pai quer nos ensinar. E eu quero lhe dizer que se no mundo há bons e maus pais, existem aqueles que apenas cumpriram a tarefa de procriar, de gerar e depois abandonaram os filhos. Você e eu somos filhos desejados por Deus. Nunca pense que Deus não te ama. Nunca pense que você não é o filho preferido de Deus, porque Deus não tem filhos preferidos. Eu e você somos filhos dele. Ele nos ama com amor eterno. E Ele te escolheu, e Ele te tirou, e Ele tirou a cada um de nós que está aqui, lá das trevas, e nos trouxe aqui para o reino do Filho do seu amor. Por isso nós podemos cantar, e mais que cantar, nós podemos louvar, nós podemos adorar, nós podemos glorificar. Amém? Eu quero que você saiba, em primeiro lugar, que esse Pai, Ele te ama. Amém? Esse Pai, Ele te ama desde que você estava ali na gestação, até antes disso. Porque Ele sabe, Ele é dono do tempo, do ontem, do hoje, do amanhã. Você que é pai ou mãe deve se lembrar da emoção quando você viu o ultrassom do seu filho, quando você assistiu o parto, se você assim o fez. Imagine a emoção de Deus. Se é que eu posso dizer assim para que você entenda. Imagine o que Deus sentiu quando você e eu nascemos de novo. Quando eu e você nos entregamos a Ele, quando eu e você aceitamos o sacrifício dEle e falamos: Senhor, eu quero agora, a partir desse momento, entregar a minha vida a Ti. Eu quero andar contigo, Senhor. Como a pastora Ana falou aqui, nenhum minuto sequer ficar longe da Tua presença. Como o salmista disse: o que será de mim, Senhor, sem a Tua presença? Não me retires o Teu Espírito. O Senhor te ama. Ele conhece a tua história. E nós, como filhos, devemos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos amou primeiro. E Ele nos colocou como herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O amor foi tão grande que o único filho dele, unigênito, se tornou primogênito, se tornou o primeiro de muitos outros, porque todos nós aqui, à medida que aceitamos o Senhor, somos irmãos de Jesus, nesse sentido que eu estou falando. A própria palavra fala, você pode olhar na sua casa em Romanos 8,17, quando fala que somos co-herdeiros com Cristo. O que quer dizer isso, meu irmão? Diz assim, Romanos 8,17: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Amém? Você é herdeiro, meu irmão, co-herdeiro. Você é nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17, as Escrituras nos falam: se alguém está em Cristo, aleluia, 5,17, nova criatura é.
Você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, meu irmão. Tudo se fez novo na sua vida. Esqueça o passado. Que o Senhor possa cuidar das feridas do passado. Esse Pai que te ama, meu irmão, Ele quer que você volte ao primeiro amor. Vocês conseguem parar por um instante e lembrar-se do dia que você nasceu de novo? Pare aí um instante, tente se lembrar. Eu me lembro que, apesar de ir com a minha avó na igreja desde pequeno, o dia que eu aceitei Jesus era um dia chuvoso, uma reunião de segunda-feira. E eu me lembro de alguns cânticos que foram cantados naquela noite, como meu coração transborda de amor. E eu me lembro de uma pessoa que Deus usou e que ela olhava para a gente e expressava aquele amor de Deus. Como foi? Quando foi? Talvez você tenha uma vaga lembrança. Se você não conseguiu ainda lembrar agora, vai pedindo aí a Deus para ativar suas memórias. Deus quer que eu e você voltemos lá e tenhamos aquele primeiro amor. Porque muitas vezes, irmãos, a vida, o tempo nos faz esquecer. A gente esquece às vezes das coisas. Parece que entramos numa rotina de vida. E às vezes estamos ali falando que todo mundo fala, professando que todo mundo professa, mas o Senhor quer que eu e você tenhamos intimidade com Ele. Ele quer, eu repito, que eu e você tenhamos contato com Ele. Amém? Ele quer que eu e você possamos estar ligados nele. A adoração no Antigo Testamento, a palavra significava prostrar. No Novo Testamento significa lamber os pés. O ato de lamber, o contato, como de um cão que lambe o pé do dono. O que quer dizer isso? O Senhor quer ter comunhão contigo. Ele quer mostrar para você que Ele te ama e que Ele conhece a tua história, a tua vida. E você deve amá-lo, porque Ele fez aquilo que é mais importante por nós, a nossa salvação. Deus é um Pai que ensina, faz parte do amar ensinar. Em Provérbios 22:6, nós conhecemos o texto que diz para instruir o menino o caminho que deve andar, e quando crescer não vai se desviar dele. Jesus tinha um tríplice ministério, um ministério de cura, um ministério de salvação e um ministério de ensino. E se você observar, Jesus gastou mais do seu ministério ensinando. A palavra grega didaquê, que é o verbo ensinar, aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento. Havia muita gente doente, havia muita gente ali que precisava de cura, mas Jesus dedicou o seu ministério ensinando. E o ide é o quê? É uma ordem de Jesus. Jesus deixou essa ordem para que a igreja, Ele confiou à igreja que continuasse ensinando, ide, pregando, fazendo discípulos. O que é isso? É ensinando. Jesus usou a linguagem do povo, uma linguagem simples, através de parábolas e exemplos do dia a dia. O reino dos céus, meus irmãos, ele é simples. Não adianta nós pensarmos que precisamos fazer palavras sofisticadas. Uma vez eu estava dando um estudo sobre oração e uma irmã me procurou e disse no fim do estudo: me ajuda, como é que eu tenho que orar? Quais palavras que eu tenho que usar? Talvez porque ela veio de um outro segmento onde eles tinham esse hábito, né?
de decorar ali. E eu conversando com ela, né, eu tirei aquele peso dela, porque ela tinha aquela preocupação de dizer, eu preciso usar quais palavras, como se fossem mantras. E enquanto Jesus ensinou através de coisas simples, Ele conhece a sinceridade do seu coração. Talvez você diga, mas eu vou falar com Deus como? Há quem diga uma história de uma pessoa que ele era, sabe esses caras roqueiros assim, tatuadão, e a oração dele foi assim, e Deus entendeu isso. A oração dele foi do jeito dele. Sabe? Deus entende você. Abra sua boca e fale com Ele. Abra o seu coração para Deus. Deixa de lamentar, meu irmão. Deixa de chorar. Porque todos nós temos situações, temos problemas. A grande diferença é como você vai lidar com eles. Se você vai entregar para o Senhor, ou se você vai puxá-los para você. Porque às vezes nós viemos aqui, recebemos oração, saímos do culto tremendamente, e quando chega na segunda-feira, nós puxamos para nós de volta. Lucas 24:32 diz assim. Esse texto fala que os discípulos estavam, vamos ver Lucas 24 a partir do 14, você pode ir acompanhando. Veja o que acontece, Jesus havia morrido, havia ressuscitado, mas os discípulos estavam confusos. No versículo 15 diz que eles estavam falando entre si e fazendo perguntas um para o outro. E o próprio Jesus estava com eles, se aproximou deles e ia com eles. Irmãos, eles não perceberam que Jesus estava próximo deles. Eles não perceberam que Jesus ia com eles. Quantas vezes as coisas acontecem nas nossas vidas e nós erroneamente achamos que quando tudo vai bem, Deus está conosco. Mas quando alguma coisa não vai bem, ou várias não vão bem, Deus não está conosco. Não é bem assim. Primeiro eu quero que você entenda que às vezes você pode achar que sua vida inteira está ruim, mas eu quero que você entenda que não é isso. Pare e analise sua vida como uma pizza, com vários pedaços. Vida profissional, saúde, família, filhos, igreja, e vai colocando todas as suas áreas. E quando você faz isso, muitas vezes você e eu observamos que às vezes é uma ou duas áreas que você gostaria que não fosse daquela forma, mas todas as outras estão bem. E às vezes a gente azeda, às vezes a gente se revolta, às vezes a gente começa a se questionar, como os discípulos estavam questionando um ao outro aqui. E Jesus ia com eles. Diz o versículo 16 que os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o conheceram. Que tipo de filho você é? Você é o filho de olho fechado ou de olho aberto, meu irmão? Você está sensível, aleluia, à voz do Senhor, ou o seu coração está fechado? Que nós possamos ter essa sensibilidade, irmãos, de perceber a presença do Senhor e obedecer. Não ande, meu irmão, pelos seus próprios olhos. Não ande pelos seus próprios caminhos. Não faça do seu jeito. Ponha-se diante de Deus e coloque sua vida no altar de Deus. E tenha intimidade com Ele, para que você possa expor para Ele o que você pretende, o que você precisa. E para que você possa ouvir de Deus tudo aquilo que Ele quer te mostrar, tudo aquilo que Ele quer te ensinar. Jesus pergunta para eles: que palavras são essas? Versículo 17. Que vocês estão falando aí, trocando entre si. Parece que vocês estão tristes. Lógico que eles estavam abalados. Jesus morreu. Mas ele não era o Messias. Ele que ressuscitou, mas será que foi isso mesmo? Veio a dúvida. Que tipo de filho você é?
Você é o filho que duvida? Ou você é o filho, a filha, que sabe que você entregou sua vida nas mãos dele? Como eu falava esses dias com alguém, eu falava, olha, quando você entrega a sua vida diante de Deus, você confia nele. E você sabe que de alguma forma ele vai te conduzir ao triunfo. Muitas vezes não é da forma que eu e você pensamos, não é da forma que nós calculamos, mas como eu sempre digo, o que você precisa para ser feliz? Do que você precisa? Veja que os discípulos, desse discípulo ficou tão assim chocado com aquilo que Jesus falou para ele, que falou, mas olha, no versículo 18, você é peregrino aqui, você é estrangeiro? Você não está sabendo o que está acontecendo aqui? E Jesus fala, o quê? Quais coisas que estão acontecendo? E aí ele fala, sobre Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso, tal, e como as autoridades o entregaram à morte, condenaram, crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, mas hoje é o 3º dia já. E veja, irmãos, que eles ainda no versículo 22, eles falam, é verdade que algumas mulheres nos surpreenderam, mas não acharam o corpo dele. Então veja que eles já tinham visto pessoas, as mulheres já tinham testemunhado que tinham ido lá até o sepulcro de madrugada e não o haviam achado. Talvez você já tenha ouvido alguém falar coisas de Deus, você fala, mas será? Como eu comecei dizendo, Deus não tem filhos prediletos. O milagre que Deus fez na nossa vida, na vida do seu irmão, Ele pode fazer na sua vida. Amém? Deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Deus entrar com providência. Não se mova para a direita nem para a esquerda. Não dê prazo para Deus. Como tem gente que olha e diz, olha, eu vou dar prazo até tal dia. Se Deus não agir, ajo eu. Não seja esse tipo de filho. Deixa um tempo de Deus. Tenha comunhão com Deus. Ame a Deus, não por aquilo que Ele pode te dar, meu irmão. Não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Pai na sua vida, meu irmão. O texto fala que, no versículo 23, tinham tido uma visão de anjos que dizem que estar vivo. Alguns foram ao sepulcro e acharam que era como a mulher havia dito, mas também não o viram. E Jesus diz para eles, nécios, tardios de coração, em suma, gente ignorante, gente incrédula. Não é necessário que o Cristo padecesse tudo isso? E Jesus começa a falar com eles. E no versículo 29, eles disseram, fica conosco, é tarde. E Jesus entra para ficar com eles. Aleluia! E diz a palavra, estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão, partiu e deu. Glória a Deus. E nessa hora, os olhos deles foram abertos. E eles o conheceram. E eles perceberam que era o próprio Jesus que estava distribuindo a ceia para eles ali. Meu irmão, Deus quer te ensinar de uma forma que o seu coração possa arder, como nesse versículo 32, quando eles disseram, mas o nosso coração não ardia? A gente não sentia alguma coisa quando Ele falava conosco? Deus quer ensinar você, aquilo que Ele quer, porque muitas vezes o pastor pode vir aqui e ensinar, mas sabe a axiologia? O pastor disse isso, mas eu acho que não, para mim não é assim, é acolá. O irmão contou isso, mas eu acho que isso para mim não vai funcionar. O Senhor quer ensinar alcançando o teu coração.
teu coração testificar. Ninguém jamais ensinou como Jesus. De uma maneira simples, de uma maneira universal, com autoridade, com simplicidade, com poder. Você tem um coração ensinável, meu irmão? Como é seu coração? Seu coração é aberto para dizer: Senhor, meu coração é ensinável? Ou você se acha um sabe tudo? Eu já sei. Eu não sei orar, eu sei fazer, eu sou crente antigo mesmo, olha, eu já sei tudo. Como você é? Você tem um coração aberto para falar: Senhor, eu me rendo aos teus pés. Senhor, traz para perto de mim servos e servas, Deus, que possam me ajudar, que possam me ensinar. Você está disposto a aprender, meu irmão? Ou você resiste a mudanças? Você precisa pensar. Nós precisamos sempre estar dispostos a mudar, a ser ensinados por Ele. E o Senhor quer estar conosco como Ele esteve com eles aqui, no caminho de Emaús. Mas que nós possamos ser filhos de olhos abertos. Possamos perceber, possamos entender que Deus está falando conosco. Quando Deus está falando, quando Deus está requerendo algo de nós. Meu querido, Deus cuida dos seus. Como é gostoso para um pai ver o filho alegre, ver o filho sorrindo. Talvez você esteja ansioso por alguma coisa, e a palavra te fala: não andeis ansiosos. Palavras que saíram da boca do próprio Jesus. Não andei ansioso, irmão, por coisa alguma. Palavra difícil essa. A ansiedade é uma das piores coisas que tem acontecido. Quem de nós nunca ficou ansioso? Mateus 6:25, Jesus falou: não andeis ansiosos pela vossa vida. Que o Senhor nessa hora possa tirar de você essa ansiedade por alguma coisa que você quer. Que esse Pai que cuida dos filhos, você possa receber agora, meu irmão, essa palavra, sabendo que o Pai vai prover na tua vida, que você não está sozinho, sabendo que o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Esse texto, dizem que a tradução original dele é assim. Não é nada me faltará, é não me faltará. Ele não me faltará. Ele não te faltará. O Senhor quer cuidar dos seus filhos em todos os aspectos. Deus está lá com você quando ninguém estava. Viu? Você lembra daquela ilustração que a pessoa chegou no céu e olhou lá no telão das pegadas? É muito conhecido isso. As pegadas na areia. Alguns momentos haviam 2 pegadas. Era a sua e a de Jesus. E em outros só haviam 2 pegadas. Por quê? Porque Ele abandonou você? Não. Porque Ele te pegou no colo e te levou. Deixa Deus cuidar de você, meu irmão. Deixa Deus trabalhar nas suas situações. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te guiar, meu querido. E hoje, nesse momento tão especial, quando nós vamos recordar do sacrifício de Jesus, que eu e você possamos ter em mente que nós somos filhos de Deus. E o filho tem comunhão com o Pai. Deixa Deus te ensinar. Deixa o amor de Deus te invadir o seu coração. Deixa Deus cuidar da sua vida, dos teus negócios, da tua família. Entrega-te totalmente a Ele nessa hora, meu irmão. Para que não aconteça o que aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús, que não perceberam Jesus. Amém? Que eu e você possamos ter os olhos abertos. Filhos que
que amam a Deus, que têm comunhão com Deus, que ouvem a Deus e obedecem. Nós vamos estar orando daqui a pouco, e o Evangelho é simples. Uma vez, uma pessoa, o grupo pode ir vindo, estava no elevador com o pastor Paul Yang-cho, da Coreia, na igreja de uma das maiores aí do mundo. Me parece a última vez que eu vi 1 milhão e pouco. Uma igreja onde os irmãos, eles tinham que ter cartão com códigos de barras, porque os irmãos, eles não queriam sair do culto, e se trancavam nos banheiros, para não saírem do culto. Eu conheci uma irmã, que ela foi na igreja dele, e ela contou que, quando chegou lá, ela percebeu uma coisa tão tremenda. Os irmãos todos ajoelhados, percebeu um clima de busca tão grande, uma humildade tão grande. E ela contou uma história engraçada, né? Diz que esse pastor estava no elevador e uma pessoa perguntou para ele: imagina, você como um pastor desse porte, o que eu tenho que fazer? Qual é o segredo do teu sucesso? E ele vira e fala: simples, eu oro e eu obedeço. Que você e eu, meu irmão, possamos ter essa ligação com o Senhor, ligação direta para o trono dele. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. Não poderíamos estar em outro lugar melhor. E nessa hora, Pai, tua palavra tem sido ministrada aos nossos corações. Nós aceitamos, Senhor, o teu sacrifício. E queremos ser, Senhor, verdadeiramente teus filhos, Senhor. Não queremos te decepcionar, Senhor. Não queremos ser como esses discípulos do caminho de Emaús, que dadas as circunstâncias, humanamente falando, eles estavam entristecidos. O Senhor afinal havia morrido, havia muita confusão. Senhor, quantas vezes a vida tem trazido confusão, tem trazido dúvida, tem trazido, Senhor, uma separação dos teus filhos contigo, Senhor. Mas o Senhor nos convida nessa noite a sentar à tua mesa e a receber, Senhor, o pão, aleluia, que representa, Senhor, o teu corpo que foi dado por cada um de nós, e a beber do vinho, Senhor, que representa o teu sangue, sangue precioso do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado, sangue da nova aliança do Cordeiro, poderoso sangue, que foi vertido por cada um de nós, Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela obra de redenção na cruz do Calvário, pela sua morte, Senhor. Tu morreste a nossa morte, Senhor, para nos dar a tua vida. Tu tomaste o nosso lugar, Senhor, ali. Obrigado, Senhor. Pai, agora toma-nos pela mão, porque somos teus filhos. Que nós possamos viver como os teus filhos, Senhor, uma vida triunfante, Senhor. Não uma vida no pecado, não uma vida longe de ti, não uma vida cristã de segunda ou de terceira classe, mas viver contigo, Senhor, andar contigo, Senhor, confiar em ti, estar, Senhor, assentado à tua mesa, Senhor, porque nesse mundo
Muitos de nós já passamos por muitas situações, até mesmo de falta de alguma coisa, mas o Senhor não tem nos faltado. O Senhor é conosco sempre, todos os dias, e o Senhor proverá, e o Senhor nos abençoará. Muitas vezes no pouco teremos abundância, na fraqueza seremos fortes, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, aquele que nos pega pela mão direita e diz: filho, não temas, sou contigo, não te deixarei, não te desampararei, Tu és meu filho. Pai, nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Nessa hora, Pai, nós te pedimos, Senhor, ensina-nos, Pai, a viver contigo, a viver contigo. Ainda nesse espírito de oração, se há alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus, que não recebeu desse amor que foi derramado, é a hora. Venha com fé ao altar. A igreja continua em espírito de oração. Venha até aqui, que nós vamos estar orando por você. Você vai estar entregando a sua vida ao Senhor. Se há alguém em nosso meio também que estava afastado, essa é a sua noite. Deus não abre mão de você. Esse ministério está de portas abertas para te receber. Você pode vir aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai, aqui está a Camila, tua filha, Senhor. Tu conheces a vida dela, Senhor. Tu sabes, Senhor, tudo dela. Tu conheces ela mais do que ela mesma, Senhor. Nessa hora ela está voltando para Ti, Senhor. Ela está, Senhor, no Teu altar aqui. E eu sei que o Senhor estava olhando para ela, Senhor, agora, com as mãos estendidas sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Que o Senhor seja nessa hora contigo o teu caminho. Que o Senhor te proteja de todo mal. Que todo laço do inimigo seja quebrado e você possa triunfar na presença dEle, porque Ele é teu Pai e você é filha dEle, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glorifica o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.